Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Garota do Lago, do Charlie D'Onlia. A Garota do Lago é uma publicação de 2017 da editora Faro Editorial e tem tradução de Carlos Slack. Reza a lenda que todos os leitores têm ou já tiveram esse livro na estante, já que ele é muito barato. O plot desse livro é nada mais nada menos que a farofa das farofas de suspense, em que a história começa com um assassinato e a gente vai ter que descobrir quem é o assassino. O livro começa com a Becca sendo assassinada e logo de cara o autor deixa claro pra gente que ela abriu a porta do local onde ela estava para o assassino. Agora, se ela e esse assassino se conheciam ou se ela estava esperando uma outra pessoa de repente e abriu a porta e era alguém que ela nunca tinha visto na vida, vocês vão ter que ler para poder descobrir, porque essa é uma das linhas investigativas que quem está investigando esse crime aqui vai seguir ao longo da história. A Kelsey é uma jornalista investigativa e ela vai para a cidade da Becca investigar esse assassinato para escrever um artigo para o jornal onde ela trabalha. A partir do momento em que a Kelsey chega na cidade da Becca, o autor vai intercalar capítulos do passado, em que a gente vai acompanhar um pouco da vida da Becca, quem foi ela até o momento em que ela foi assassinada. Então, a gente vai conhecer todo mundo que passou pela vida dela antes disso. Então, a gente vai conhecer os suspeitos deste crime, tá, gente? E a gente vai acompanhar o presente, que é a Kelsey investigando esse crime. Suspense é um dos gêneros que eu menos leio, tá? Mas, mesmo assim, o que eu já reparei é que tem algumas coisas, alguns plots que se repetem em determinadas histórias. Um desses plots se refere à pessoa que está investigando esse assassinato. Normalmente, ou ela tem alguma relação com a pessoa que morreu, ou ela esconde algum segredo, ou ela está investigando esse crime enquanto tenta lidar com esse trauma. Ou às vezes também essas três coisas juntas. O caso da Kelsey é a terceira opção, tá? Então ela tá investigando esse assassinato enquanto ela tenta lidar com um trauma que ela sofreu e que foi bem recente, inclusive. Eu achei isso bem responsável da parte do autor, tá? Porque assim, o chefe da Kelsey, ele sabe o que aconteceu com ela. E mesmo assim, ele manda ela para essa cidade investigar esse assassinato. Tá, aqui é dito que ela é a melhor repórter investigativa dele, ela é, tipo, até famosa, que uma das personagens aqui vai cruzar por ela e é, tipo, fã dela. Mas eu achei irresponsável. Você não se manda um funcionário que tá lidando com o trauma, principalmente uma mulher, para lidar com um assassinato de outra mulher, tá? É bem irresponsável. E a própria forma como o autor vai abordar isso me pareceu meio problemática. Porque, assim, a Kelsey aqui, ao longo do livro, a forma como ela vai lidando com esse trauma e como o autor aborda, ela, por exemplo, ela fala muito pouco de psicólogo, tá? Ela até fala, mas, por exemplo, em alguns momentos ela vai dizer que tem coisas que ela não falou nem pra psicóloga dela, e o autor vai citar livros de autoajuda. Olha só, eu não tenho nada contra livros de autoajuda. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu acho que eles ajudam sim. É claro, pesquise muito sobre o autor do livro que você está lendo, tá? De repente vale você pedir indicação de um profissional, né? Se for um livro relacionado à psicologia, peça indicação de um psicólogo, tá? Mas o meu problema aqui é quando o autor trata as duas coisas com pesos de importância diferentes. Eu acho que elas precisam se complementar. Na verdade, quem teria o peso mais importante aqui é um tratamento com um psicólogo. Eu, gente, sou uma pessoa que sou muito a favor de você, e eu acho, e por favor, façam isso, se você está lidando com um trauma ou com qualquer outra questão que seja que envolva a sua mente, por exemplo, você precisa buscar todos os tipos de ajuda possível e que você acha que estão disponíveis. Então, conversar com alguém, ir num psicólogo, ler sim livros de autoajuda, ir de repente numa religião, viajar, relaxar, enfim, tudo isso precisa caminhar junto. Agora aqui, o autor em diversos momentos parece abordar o livro de autoajuda
como uma forma mais eficaz do que a terapia. A forma como ele aborda aqui parece que a terapia é a coisa menos importante para Kelsey, quando na verdade ela precisa ser o pilar fundamental de todas essas outras coisas que ela está fazendo. Então assim, você não pode tratar isso só com um livro de autoajuda, pelo menos na minha visão, tá? Se você tá passando por um trauma, tá, vai ler um livro de autoajuda para você se entender, enfim. Mas não faça só isso, E o caso aqui da Kelsey é uma coisa difícil, sabe? Ela não... Fica claro aqui pra gente que só com o livro de autoajuda ela não está conseguindo resolver. É necessário um acompanhamento psicológico. E o autor aborda isso aqui como se fosse algo irrelevante para a vida da Kelsey. Ela até foi, mas ela fala disso muito pouco. E assim, o tema desse livro é um tema bem forte. E o Charlie Donlin é um homem falando sobre uma mulher que foi assassinada. Então, é necessário um cuidado ao falar disso, ao tratar desse tema. Tá, livros de suspense precisam chocar o leitor. Eu acho isso. Se envolve um assassinato, precisa chocar o leitor. Aqui, esse livro tem cenas de violência contra a mulher bem gráficas, tá? Extremamente gráficas. Então, fica aqui o alerta de gatilho. Só que, de novo, por conta disso tudo que eu falei agora, eu acho que o autor tratou isso como algo banal demais. Da forma como isso apareceu aqui, parece que não é nada, sabe? Isso aparece aqui de mais de uma forma. Parece que não é nada demais. E no caso da Becca, que é a personagem que foi assassinada, em alguns momentos o autor dá a entender que ela tem uma parte da culpa. Eu, pelo menos, interpretei assim e eu achei isso problemático. E pra mim, livro de suspenses e policiais que envolvem um assassinato, em que a gente vai ter que descobrir quem é o assassino e que a gente está em contato com todos os possíveis autores desse crime, mais ou menos como os livros da Agatha Christie, eles precisam desviar a nossa atenção o tempo todo. E eu, pelo menos, sou uma leitora de suspense. Todos os suspenses que eu li com essa temática, eu fui buscando isso. De ser enganada mesmo. Eu quero chegar no final do livro e ter desconfiado o livro inteiro do personagem errado. Eu gosto de ser surpreendida. Os livros da Agatha Christie que eu li foram exatamente assim. Eu tava o tempo todo, 300, 400 páginas, desconfiando do personagem errado. E aí depois o autor, o personagem que está ali investigando esse crime, né, vai mostrar pra gente, olha, isso aconteceu e por isso essa pessoa é o responsável por esse crime. E a gente tava ali desconfiando de um personagem que às vezes só tá agindo de maneira esquisita porque ficou nervoso. Eu gosto de ser feita assim de palhaça. É por isso que eu leio suspense, gente. Esse livro até tenta fazer isso. Ele tenta desviar a atenção do leitor de quem é o assassino. Só que pra mim não funcionou. E olha que eu não leio tanto suspense assim. Eu acho que por eu não ler tanto suspense assim, eu deveria era ser enganada. Mas eu adivinhei, gente, quem era o assassino nos primeiros capítulos. O personagem apareceu, ou a personagem apareceu, e eu falei, foi ele ou ela. E assim, depois quando o autor revela, ele até tenta desviar a nossa atenção, mas eu passei o restante do livro inteiro achando que eu tinha realmente perdido alguma informação, porque assim, tava na cara demais. Então assim, ele tenta ali dar uma desviada na atenção, mas a minha, ele não conseguiu desviar não, tá? Eu acertei no começo do livro. Esse foi meu primeiro contato com a escrita do Charlie Donlin, tá? Apesar dos pontos que eu mencionei acima, que são, sim, bastante problemáticos, principalmente a forma como ele aborda a violência contra a mulher, eu gostei da leitura, sabe? Foi uma leitura que me prendeu. Então, assim, eu acho que isso é mérito muito da forma como o autor escreve o livro. Eu não achei o livro nem muito bom, nem muito ruim. Ele fica ali bem no meio termo, sabe? Entre o bom e o ruim. Também não é nada muito idealizador e revolucionário, tá? Mas é, assim, me divertiu, me entreteu. E eu acho que esse é o papel também
dos livros que a gente lê. Então, se você não tem o costume de ler tantos suspenses assim, ou tá procurando um suspense mais farofento para você ler, esse livro pode ser uma boa pedida. Também é uma boa opção para quem quer começar a ler o gênero, mas fica aqui de novo a ressalva que se você tem qualquer tipo de gatilho com violência contra a mulher, é melhor você nem chegar perto desse livro, porque, de novo, repetindo, as cenas dele são bem gráficas, então assim, procura outros livros de suspense que não tratem dessa temática, e sim, eles existem. Agora, se você já leu muitos livros do gênero, se suspense é o seu gênero favorito, talvez A Garota do Lago te pareça mais do mesmo. Quem já leu o livro, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou da história. E também, gente, vamos brincar aí com essa teoria de que todo leitor tem esse livro na estante porque ele é mais barato. Me conta aqui se você tem esse livro ou se você achou ele numa promoção. Vamos tentar aqui fazer um levantamento para saber se esse livro é mais barato ou não. Eu não posso participar porque eu ganhei esse livro, tá? Então, assim, no caso, eu ganhei ele de graça. Então, talvez eu entre na abordagem do ele é mais barato. Não sei, mas assim, esse livro, praticamente todo mundo, é o livro do Sheldon Lee que praticamente todo leitor tem na estante. Nunca entendi muito bem por quê, porque na Bienal daqui ele não tava tão barato assim não, tá? Mas enfim, me contem aqui embaixo nos comentários, vamos aí fazer um levantamento dessas informações. E é isso, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando os links que estão no box de informação. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, também estão na descrição do vídeo. Assiste esses 2 vídeos, estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.